tarde, mulheres lindas, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira. Nós estamos juntas na jornada do vinho novo em odres novos. Esse é o nosso 25º devocional e eu quero falar um pouco a respeito de relacionamento, né? Esse lugar que às vezes é tão difícil e que pode dar tantos contornos negativos para as nossas vidas se a gente não saber, né? Se a gente não souber se relacionar com o outro da maneira certa. E para isso, eu quero relacionar o texto de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, vai contar a história da cura de Naamã. Mas eu queria falar a respeito dos vínculos que ele estabeleceu com as pessoas para que ele pudesse viver de uma maneira saudável, né? A maioria de nós conhecemos o texto que fala a respeito da lepra que ele tinha e das pessoas que ele se vinculou para que ele pudesse ser curado, né? A primeira pessoa foi a escrava, né, da sua casa, a empregada da sua casa, que deu para ele o endereço do lugar onde ele poderia encontrar essa cura, que era na terra dela. E aí, através do vínculo que ele tinha com o rei, que mandou cartas para o outro rei, o rei de Israel, para que aquele rei pudesse recebê-lo de uma maneira pacífica no seu território, para que ele pudesse finalmente encontrar o profeta Eliseu, que era um outro vínculo que tinha a disposição de recebê-lo, para realmente falar com ele como ele poderia ser curado. Teve o vínculo também com os soldados dele, que após a expectativa de recepção que ele tinha ali na casa de Eliseu, essa expectativa foi frustrada e aqueles soldados ali, de uma maneira muito sábia, o fizeram contornar a situação para que ele pudesse ter aquele encontro ali no Jordão e finalmente ser curado. O que eu quero dizer com toda essa história, né? Que Naamã, ele não conseguiu ser curado sozinho, né? Que a vida dele tiveram vínculos importantes, ele conseguiu se vincular de maneira saudável com as pessoas para que ele pudesse chegar no lugar que ele precisava estar. E na nossa vida da mesma forma, nada na nossa vida a gente alcança de maneira solitária, né? O cristianismo, ele é a prova viva disso, né? Que é uma religião que nos remete ao entendimento de vínculos potentes, de vínculos fortes para sermos saudáveis. Isso tudo através da linguagem, que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, somos, né? O cristianismo trabalha muito de maneira coletiva, de maneira no plural. Tanto é que a oração que Jesus nos ensinou é a oração do Pai Nosso, é uma oração que trabalha muito plural, né? Pai Nosso, que estais no céu, né? É o pão nosso, é o Pai Nosso, né? Então, assim, todas essas maneiras vinculativas são trabalhadas na própria oração de Jesus, né? Falando de uma maneira associativa ao outro, que nós não temos um Deus meu, é um Deus nosso. O pão não é meu, o pão é nosso, né? Então, assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso, né, como eu já disse. Então, assim, é muito importante a gente entender a linguagem que Deus trabalha na nossa essência, para que nós possamos viver nessa essência, para andarmos de uma maneira saudável. Porque todas as vezes que a gente foge da essência, a gente é ferido. Se a gente anda na essência, a gente é saudável. Então, o vínculo faz parte da nossa essência. O andar junto faz parte da nossa essência, né? O pertencimento ao outro faz parte da nossa essência. Deus criou Adão e falou: não é bom que o homem esteja só, porque a solidão vai contra a essência que Deus colocou como padrão no ser humano. Então, quando Deus quis estabelecer um padrão de saúde emocional, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que seja saudável, ou seja, idônea, né? Então, assim, o vínculo, ele faz parte da nossa essência, ele tem que fazer parte da nossa caminhada com Deus, faz parte da nossa história, e nós aprendemos a nos vincularmos ao outro de uma maneira saudável, vai gerar para nós muito benefício emocional, espiritual, social, e que nós venhamos aprender. Então, através desse texto da cura de Naamã, nós vemos que a vinculação dele trouxe para ele essa cura. E assim, o quanto que a gente precisa saber se vincular ao outro à medida que o outro pode nos dar,
né? Você vai ver que o que a menina na casa dele podia dar era somente o endereço da cura. Ela não tinha a cura, ela só tinha o endereço da cura. E se Naamã quisesse receber dela algo maior do que a cura, ele ia se frustrar. O que o rei tinha para dar para ele era uma carta que o autorizaria a entrar em Israel de maneira pacífica. Por quê? Porque a Síria e Israel eram o quê? Eram adversárias, nações adversárias. Então ele precisava da vinculação com o rei e receber aquilo que o rei tinha para dar, para ele conseguir chegar no objetivo dele. Então o que o rei tinha para dar é somente uma carta, pedindo autorização para ele entrar no território, né? O que Eliseu tinha era o Jordão, era a confrontação ao coração de Naamã, porque o Jordão era um rio que não se comparava aos rios da Síria. E Naamã mesmo falou, olha, na minha terra tem rios muito melhores do que os seus. Então não é justo que você me mande para esse lugar. Mas na verdade o que Eliseu estava fazendo ali com Naamã era uma confrontação do orgulho de Naamã. Porque os sírios ganhavam muito mais do que Israel, eles eram melhores do que Israel em tudo. Então, inclusive, Naamã se sujeitar a ir em Israel para buscar algum benefício era uma quebra de orgulho, porque os sírios, eles eram conquistadores. Israel naquela época era um território ainda sendo desenvolvido e uma terra que era vulnerável às outras nações. Então, quando Eliseu fala com Naamã para ir no Jordão, ele estava confrontando o orgulho de Naamã. Entende? Então, o que Eliseu tinha para oferecer era uma confrontação profética. O que os soldados de Naamã podiam oferecer era o quê? Um bom conselho naquela hora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que a gente tem que aprender a vincular as pessoas na maneira possível e não perfeita. Vincular o outro naquilo que o outro pode dar e não naquilo que eu quero receber. E muitas vezes nós nos vinculamos de maneira exigente. Exigimos que o outro nos dê aquilo que a gente quer receber. E, na verdade, a gente tem que aprender a vincular com aquilo que o outro pode dar. Então, o profeta tinha profecia. Os soldados tinham um bom conselho, a menina tinha orientação com relação ao lugar, o rei tinha autorização para entrar. E a gente tem que aprender a vincular à medida que o outro pode nos dar, e não aquilo que a gente quer receber. Então teve um momento que Naamã, ele quase perdeu a bênção dele, porque ele ficou decepcionado com o profeta, que o profeta foi confrontando orgulho, não recebendo na casa dele, não impondo as mãos sobre ele, e essa era a expectativa que ele tinha do profeta. Ele disse assim, olha, eu não vou para esse rio. No meu lugar, na minha nação, tem rio muito melhor que esse, muito mais limpo do que esse. Então, eu achei que ele ia me receber aqui, que ele impor a mão sobre mim, que ele invocar o nome do Deus dele, que ele iria me receber na casa dele. Ele só manda um recado através do profeta, através do seu discípulo, falando para eu mergulhar no rio. Eu não vou aceitar isso não. Então quase que Naamã perde a bênção dele, porque ele foi na casa do profeta com uma expectativa que o profeta iria recebê-lo, e o profeta não recebeu, porque o profeta não tinha uma recepção de amiguinhos para sempre. O profeta tinha uma profecia que iria confrontar, uma profecia de confronto. E aí Naamã ficou com raiva e estava quase perdendo a bênção, mas aí ele se permitiu se vincular aos soldados dele com aquele conselho que os soldados deram. Olha, se ele não tivesse te pedido uma coisa fácil, você não faria? Uma coisa difícil, você não faria? Por que você não faz a fácil? É só mergulhar no rio. Então, Naamã se permitiu se vincular aqueles homens ali que estavam abaixo dele, se permitiu vincular através daquele conselho, e foi esse vínculo que fez com que ele se despertasse e fosse até o Jordão. Então Naamã quase que perde a bênção, porque ele queria se vincular com o profeta naquilo que o profeta não podia dar, que era o cafezinho, era receber em casa, questão de amiguinho para sempre. E o profeta não tinha isso, o profeta tinha uma profecia confrontadora. Então,
aprender a nos relacionar com o outro, na medida que aquilo que o outro pode dar é uma sabedoria, é uma chave de sabedoria que irá nos fazer transmutar para o próximo nível nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos resistindo ao que o outro pode dar e vivendo de ressentimentos. Por quê? Porque a gente está vivendo uma vida infantil, uma mente, né, uma consciência ainda infantilizada, cheia de expectativas, como, né, o mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas, e querendo cultivar essa mente de expectativas, de ser amado de uma maneira que eu preciso e não da forma como o outro pode dar. E aí a gente perde relacionamentos valiosos, porque não sabe acessar o outro na medida do outro. Então que esse devocional nos leve a essa reflexão, da maneira como nós estamos nos relacionando com o outro. Eu estou me relacionando a partir do que é real, daquilo que é possível, ou estou tentando me relacionar de uma maneira imaginária, né? De uma maneira cheia de imaginação, como uma criança ainda que não cresceu e que quer ainda exigir do outro. Então, que a gente possa viver esses relacionamentos de maneira saudável, né? Entendendo, olhando para o outro e pensando assim, o que essa pessoa tem para me oferecer? E receber com gratidão aquilo que o outro tem para oferecer para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Jesus possa te despertar, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar nessa tarde linda de segunda-feira a essa avaliação do modo como estamos nos relacionando com o outro. Amém? De maneira possível ou de maneira idealizada, ou de maneira perfeita. Estamos buscando a perfeição no outro ou a possibilidade. Fica com a possibilidade hoje. Fica com a possibilidade, fica com aquilo que é possível hoje. Amém? Para que nós possamos ser saudáveis e termos vínculos saudáveis. Um beijo no seu coração. Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Eu acredito que tem muito conteúdo bacana que vai te abençoar. Um beijo.